e a gente está fazendo integrado. Bem, então, boa noite. Eu queria dizer que eu estou feliz em estar de volta com vocês. É sempre um prazer dar aula, estar com vocês, mas peço que perdoem uma possível lentidão, um cansaço. Acho que boa parte de vocês sabem, eu estou retornando de uma licença luto. Eu perdi minha mãe para Covid há 2 semanas atrás, e é um processo que eu não, um pesadelo que eu não desejo para ninguém, mas infelizmente nós estamos vivendo isso às multidões, né, no nosso país. Espero que vocês todos estejam bem, que tenham passado bem essas 2 últimas semanas e estejam se protegendo seus familiares também na medida do possível. Agradeço também demais os afetos, as mensagens de vários de vocês, aqueles que não mandaram, mas também que enviaram seus melhores pensamentos, eu sei disso. Elas ajudam a consolar e a levantar nessa hora de bastante dificuldade. E aos pouquinhos, nós vamos retomando aqui as atividades da nossa disciplina, das outras disciplinas todas aqui na universidade, realizando as correções, os encaminhamentos, e também finalizando a disciplina. Para os alunos do Williams já estão sabendo, mas eu acho que nem todos aqui estão. O professor Williams, ele também está com Covid agora, ele está bem, eu falei com ele há pouco tempo, está se tratando direitinho, está em casa, monitorando tudo certo, mas ele e a esposa acabaram contraindo também a Covid, e eu estou aqui, eu vou levando a disciplina até o final, se for necessário, caso ele precise ficar mais tempo se recuperando, e nós todos na torcida, né, pelo Williams, por todos, pelo esposo da Cecília, né, que tem passado por isso, espero que esteja bem, que esteja se recuperando. E em relação ao encaminhamento da disciplina, eu e o William sentimos que até o momento o trabalho de vocês nas 2 turmas foi muito bem feito. Nós nos esforçamos também, né, para entregar o melhor que dava nessas condições, e sentimos que até o momento, acho que dá para dizer assim com uma boa segurança que a disciplina cumpriu até aqui um bom papel. Cumpriu assim, um bom papel na formação de vocês, enquanto colegas, professores que estão nesse estágio da formação, né? Então, aquilo que a gente, mesmo que a gente não dê conta de cumprir tudo aquilo que a gente planejou inicialmente para a disciplina, nós estamos muito confiantes de que a disciplina cumpriu até aqui um bom papel. Mas, com certeza, no nosso último encontro, que não vai ser esse próximo, mas o outro, né, final, eu gostaria, assim, de pedir mesmo que vocês pensassem, refletissem, realizassem uma avaliação da disciplina, para de vocês avaliarem, assim, o que deu para fazer, o que não deu, o que vocês gostariam de ver mais nessa disciplina, até porque, como vocês já sabem, nós estamos passando por um processo de consolidação da área, de transformação curricular, então vai ser muito importante, como foi no semestre passado, escutá-los ao fim da PTD1, escutá-los novamente ao fim da PTD2. Então, vamos combinar isso para o nosso próximo, não o próximo, o outro, né? É isso. Talvez seja o próximo, depois eu vou dar uma olhada no calendário, mas vamos combinar de a gente abrir um final para fazer um fórum, uma discussão sobre a disciplina, sobre as sugestões que vocês têm também para ela. Eu acho que com essa trajetória vocês, com certeza, têm boas ideias para partilhar e para a gente debater e nos ajudar a construir o currículo dessa disciplina, né? Bem, legal, bacana, Andréia, obrigado mesmo.
Vamos ao nosso tema, então, de hoje. Bem, o tema, como a gente tinha previsto, né? Vocês, na semana passada, com o Williams, debateram um texto super legal. Eu ainda não assisti a aula, não tive esse tempo, mas eu tenho certeza que foi ótima. E debateram o lugar da antropologia no ensino da sociologia na educação básica, né? Antropologia no ensino médio. E hoje nós vamos fazer, assim, uma breve fala aqui sobre o ensino da ciência, eu ainda coloco entre parênteses, né? Porque o tema é a política, né? O ensino da política na disciplina de sociologia. Como é que aparece essa discussão sobre política, sobre que seria parte integrante, né? Eu até faço meio que num sentido de pergunta, né? Seria responsabilidade da área de ciência política dentro das ciências sociais discutir a política no ensino médio? Acho que essa já é uma pergunta de partida. Então, a ideia é como aparece essa discussão sobre política e ciência política no ensino de sociologia na educação básica. Alguém abriu o microfone? Gente, se vocês quiserem falar, vocês podem me interromper e falar direto no microfone, porque eu tô só com uma tela aqui e eu não consigo ver vocês enquanto eu tô com a apresentação aberta, tá bom? Bem, então, como é que essa discussão aparece no ensino médio? Eu acho que a primeira coisa que vale a pena a gente refletir sobre os temas debatidos no que seria o recorte da área de ciência política para a disciplina de sociologia no ensino médio, é pensar que a temática, os conceitos, as discussões que são apropriadas dessa área, elas não nos aparecem no ensino médio como predominantemente da sociologia. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Vocês devem estar com a memória um pouco mais fresca do ensino médio, devem lembrar que parte da discussão, por exemplo, de formação do Estado moderno, né, assim, um pouquinho de Hobbes, do Locke, do Maquiavel, de Rousseau, da história das nações, a gente acaba acompanhando na história, né? Isso pode aparecer na disciplina de sociologia, mas acaba aparecendo na história. Também aparece de forma muito significativa uma discussão sobre a teoria política, e não a ciência política, propriamente, na filosofia, quando a gente tem ali uma discussão sobre o justnaturalismo, sobre o contrato social, né? Mais tarde, assim, até mesmo princípios da discussão sobre formações dos tipos de governo, formação do Estado moderno, a gente encontra numa interface aqui entre filosofia e história, não é verdade? E nós temos também todo um rol de conteúdos da geografia que trabalham com a geopolítica, que trabalham com, digamos assim, vai ser mais provável encontrar conteúdos daquela área da ciência política já numa interface com as relações internacionais na geografia do que na própria disciplina de sociologia. Então, gente, eu acho que o primeiro ponto que a gente deve pensar e tentar localizar essa discussão quando a gente pensa na transposição, na mediação didática da ciência política para a educação básica, é pensar que talvez seja mais estratégico, quando nós realizarmos esse tipo de atividade, buscar encontrar essa discussão nas diversas disciplinas que compõem o que hoje está se convencionando chamar, né, por conta da BNCC, da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Esse é um primeiro ponto. Ainda assim, é muito importante lembrar
que provavelmente vocês fizeram essa discussão com o Willems, e é algo que faz parte da própria formação integrada de vocês enquanto cientistas sociais, enquanto licenciados em ciências sociais e para o ensino de sociologia, que um dos 3 pilares da formação de vocês é exatamente a formação em ciência política. Então, não podemos deixar de pensar isso, né? Então, qual que é o lugar da ciência política na sociologia enquanto disciplina? Então, tendo esse primeiro ponto, né? Bem, onde é que aparece na história, onde é que aparece na geografia, onde é que aparece na filosofia, e em outras disciplinas, isso aparece também? Provavelmente. Provavelmente a discussão da política, nós vamos, diferente, talvez, daquilo que o Hammurabi fala em relação à antropologia, que a antropologia ela é focalizada no ensino médio, né? Ela é recortada e, de sobremaneira, hipervalorizada no momento de trabalhar com a noção de cultura, quando muito alteridade, né? Como competência ali, como uma discussão que dialoga com algumas competências relacionadas à empatia, que se deseja ali, por exemplo, na BNCC, mas tradicionalmente uma discussão sobre a definição do conceito de cultura, que é pertinente lá para a sociologia, mas também para a área de linguagens, para as artes, né? Então, diferente da antropologia, a gente pode identificar que essas discussões da política aparecem de modo mais transversal. Ela é menos focalizada e mais transversal. Ainda assim, eu acho que vale a pena a gente parar e pensar quais são os conceitos e quais são os temas-chave que são discutidos na política, em especial na política dentro da disciplina de sociologia. Bem, essa é a primeira divisão, que eu acho que é importante a gente ter em tela, né? Identificar, fazer aquele estudo curricular que a gente tanto preza aqui na PTD2, né? Identificar onde os temas da ciência política se encontram nos currículos dessas variadas disciplinas ou áreas ou itinerários. Que escolham aí o nome curricular que vocês estão encaminhando, né? Boa noite para quem está chegando. Eu tô só adicionando aqui, depois eu vejo certinho quem aqui chegou, tá? A segunda questão, pessoal, que vale muito a pena a gente pensar quando começamos a discutir a mediação didática do ensino de ciência política, é a difícil divisão entre os conteúdos, a organização curricular. Isso não é um problema só do ensino médio, provavelmente é também um problema da graduação, mas é um problema. A difícil divisão entre os conteúdos de teoria política e de ciência política. E do que eu estou falando aqui, né? É algo que é próprio, é um problema próprio da discussão da conformação da área da ciência política, inclusive da formação acadêmica nas ciências sociais com o braço da ciência política, né? Provavelmente aqui vocês têm uma carga inicial bem puxada de teoria política, e talvez os estudos de pesquisa, o trabalho metodológico com a ciência política, aquela discussão sobre formas de se analisar, de se diagnosticar instituições políticas, movimentos, partidos, isso talvez seja pincelado somente no final da graduação. Me corrijam se eu estiver falando uma besteira. Isso é verdade, isso que eu estou falando aqui na UFC é assim? Porque essa tem sido a tendência nacional. Vocês estão fazendo ciência política agora, vocês percebem o currículo desse modo ou aqui não, vocês não percebem assim? Alguém que goste mais de ciência política poderia falar um pouquinho aqui como é que está organizada a sequência da ciência política? Vanessa, talvez você, que agora eu vi que a Vanessa chegou aqui. Pode repetir um pouquinho a pergunta? A pergunta é, como é que está organizado o currículo da ciência política no curso de ciências sociais?
Vocês veem mais teoria política ou é pesquisa, métodos de se fazer trabalhos científicos de ciência política, análise de instituições, de partidos, de movimentos sociais? Porque, Alexandre, é bastante teoria. A gente tem algumas outras disciplinas que surgiram agora para a prática mesmo, mas aí são disciplinas que não são da grade curricular. Ciência política 1 é filosofia política, a 2 é a própria ciência política, o início, e a 3 são temas contemporâneos. Certo. Sempre com uma ênfase muito forte numa sólida formação teórica. Domínio da teoria política muito grande, né? Então, esse é um gargalo, esse é um problema curricular da própria ciência política acadêmica, que se reflete na forma como ela é pensada nas mediações didáticas pedagógicas, nas diversas disciplinas que trabalham com o tema da política no ensino médio. Até que ponto, em teoria política, filosofia política, né? Até que ponto se consegue estabelecer, assim, alguns elementos da ciência política, propriamente dita, ciência política contemporânea, um método, né? Como também técnica de se analisar a realidade, de se pensar. E aí, pessoal, é uma discussão muito importante para nós, porque o que caracterizaria um diferencial do professor, do profissional que ensina sociologia na educação básica, é justamente a possibilidade desse profissional trabalhar com a ciência política, justamente por conta dessa formação. O professor formado em filosofia, ele vai ter uma formação provavelmente bem embasada em teoria política. Provavelmente mais forte do que a nossa, mais forte eu não diria, né? Não é bem esse o termo, né? Mas vai trabalhar com mais elementos de filosofia política do que a gente trabalharia aqui nas ciências sociais. O professor formado na história provavelmente vai estudar com muita profundidade a história da formação dos estados modernos. Da geografia, provavelmente, vai ter acesso a discussões maiores sobre as relações internacionais, geopolítica. E o que caracteriza a discussão da sociologia? Caracterizaria, aí, assim, o que apresentaria um extra, né, nessa discussão, seria justamente trazer uma discussão de ciência política, da formação do campo disciplinar, da transição entre aquela discussão da filosofia política, da teoria, mas para uma prática científica propriamente dita, que fornece elementos para discussões científicas, social, histórica e política, e culturalmente embasadas para se falar das instituições políticas. Então, e aí nós vemos um problema, porque nem temos uma formação acadêmica com grande ênfase nisso, isso acaba sendo uma especialização para mestrado, para doutorado, né, e temos uma pequena, né, são poucos os cientistas políticos de formação que se preocupam com o ensino, sobretudo com o ensino de sociologia na educação básica. Então, ainda com o ensino da ciência política a gente vai encontrar, claro, mas com o ensino de sociologia na educação básica, da mesma forma que os antropólogos, né, quando se aproximam da questão da educação, a preocupação é mais no sentido de se produzir etnografias escolares, de dar fundamentos para se pensar a escola do ponto de vista de uma perspectiva antropológica. Quando a ciência política se aproxima também da escola, é pouco para se ensinar a ciência política, muito para se pensar, por exemplo, políticas públicas educacionais, a relação, né, entre os grandes temas da política com o fenômeno educacional. E aí nós temos uma lacuna
lacuna a ser preenchida, uma discussão a ser desenvolvida, uma discussão que toma corpo e começa a avançar, especialmente com os PNLDs. Isso eu fiz a seleção de um dos textos para vocês, depois vocês lerem e pensarem um pouco sobre isso, um texto que discute a política nos livros didáticos, ainda também seguindo, né, o que a gente vem trabalhando. Então, parto desses dois problemas, essa nossa discussão, né, dois problemas curriculares para pensar a política, e agora vamos falar do que a gente já identifica, né, o que a gente tem trabalhado da política, da ciência política na disciplina de sociologia. Bem, de modo central, a ênfase da discussão que faz esse diálogo, ela centra-se em dois conceitos: cidadania e democracia. Ainda esses conceitos, numa chave assim, que talvez seja mais ou menos presente de acordo com os currículos estaduais e com as escolhas dos livros didáticos, mas mais ou menos vinculadas à tentativa de se compreender, de se ensinar, formas de se compreender a organização do Estado e a própria prática política, né? Então, cidadania e democracia nessa chave. Além disso, pessoal, eu acho que um exercício bacana da gente fazer, de vocês se apropriarem, identificar quais são os conceitos centrais, sempre naquela lógica conceitualista, né? Que eu chamo a atenção, que ela não deve ser definitiva para o ensino de sociologia, de modo algum, mas ela nos ajuda, de fato, a pensar quais são as características próprias da nossa disciplina, né? Como é que ela contribui, como é que a gente organiza assim, o encadeamento lógico dela. Então, quando aparece a discussão sobre política no ensino de sociologia, seja pelo currículo ou pelos livros didáticos, ela tem, assim, a gente pode identificar esses grandes conceitos aqui, esses conceitos chaves, como os principais. A noção de Estado, e aí todo o desdobramento que dá disso, né, a ideia de Estado. Então, e aí é uma discussão que geralmente cola na teoria política, né, é uma discussão que funciona bem, né, para discutir isso. Poder, e aí a discussão sobre poder, ela tem uma interface muito bacana com a sociologia clássica, né, geralmente quando se trabalha poder, quem é chamado para fazer essa discussão? Weber, né, por vezes também o Marx, né? Então a gente tem essa interface muito clara, né, e Marx como Weber também tem boas presenças, né, na ciência política. Cidadania, a concepção de cidadania, os tipos de governo, e aí, olha, aqui a gente já tem um deslocamento um pouco de uma discussão mais de teoria para uma discussão institucional, né, discussão sobre como funciona, como opera a política na prática, na realidade social vista, né, analisada, retratada. Movimentos sociais também aparecem como conteúdos, como conceitos chaves, e a noção de direitos, né, normalmente na chave de discussão com cidadania, sempre relacionado a direito e cidadania. Então, são conceitos, assim, muito presentes, que são bem trabalhados, e aí tem a discussão lá do Marshall, né, que aparece também muito, das gerações de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, isso é recorrente. Tem uma discussão também que nós passamos por aqui, que está também em interface com a discussão política, que é a de direitos humanos. Então, toda como a discussão sobre direitos humanos é uma discussão de fato transversal, né, demanda elementos de disciplinas variadas, mas uma delas é a ciência política. Para pensar esses conceitos todos e o lugar da ciência política no ensino médio, talvez uma possibilidade, né, e uma sugestão que a própria Fernanda Feijó traz para nós lá no verbete de ciência, de política e ensino de sociologia, é a concepção da ideia de que a finalidade de se trabalhar
ciência política no ensino de sociologia no ensino médio seria desenvolver aquilo que os teóricos chamam de letramento político. O que seria a ideia de letramento político? Seria pensar, desenvolver, assim, um acervo que pudesse, assim, esclarecer a organização e o funcionamento das instituições políticas. Em especial, em função de como essas instituições realizam a democracia. Então, assim, é um recorte bem assim, direcionado, orientado. Então, o ensino de sociologia com ciência política no ensino médio, não visaria apenas ensinar a compreender a democracia como regime político. E aí é um ponto que eu acho muito importante a gente enfatizar. Não é só compreender a democracia como regime político, ou compreender os diversos regimes políticos, mas produzir meios para que os estudantes possam apreciar a democracia como uma filosofia de vida. Olha só a diferença aqui, é importante a gente enfatizar isso, porque quando a gente diz que o ensino de ciência política extrapola, o ensino de ciência política no ensino médio extrapola a finalidade de se ensinar a compreender regimes políticos e compreender, em especial, a democracia, num recorte específico, mas também apresentar meios para que os estudantes passem a apreciar a democracia, a gente já verifica aqui que há uma diferença substancial entre o que é o conhecimento científico da ciência política, e acho que o conhecimento científico da ciência política, ele pararia aqui, compreender a democracia como regime político, mas o conhecimento escolar da ciência política, ele visa compreender, produzindo meios para que seja apreciada e defendida e garantida. Vejam só, gente, isso é algo bem interessante quando a gente começa a fazer tá assim, pensar, olha, o que diferencia o ensino no ensino médio de uma determinada disciplina que tem uma ciência de referência, e o próprio desenvolvimento dessa ciência. Em uma escala mais ampla, o próprio ensino na academia, ele também, né, na universidade, ele também, né, no momento que ele é posto na prática, ele já não o ensino ele já se difere da ciência. O fazer ensinar, ele já difere da ciência, porque ele tem um propósito, e esse propósito, ele não é que ele seja, não é doutrina, não é doutrinário, de modo algum, é longe disso, mas é esclarecidamente um propósito político. A própria existência da sociologia enquanto disciplina escolar, da sociologia enquanto campo do saber, ela tem uma proximidade, tem uma necessidade, tem uma intimidade com um projeto democrático de sociedade. A escola, vocês lembram bem lá da PTB1, provavelmente, e das outras disciplinas também relacionadas, a finalidade do ensino escolar, né, da formação escolar, não se limita à formação intelectual. Ela tem o que mais? Ela tem o sentido de se realizar uma formação para a vida, para uma vida política, para uma vida cidadã e para o trabalho. Então, você tem esse tripé da formação escolar. E quando a gente pensa um conteúdo que tem uma ciência de referência, ele não é a transposição imediata da ciência. Ele tem que estar investido e incorporado desses elementos para ser pensado. E por isso o ensino da ciência política, ele não deve ser pensado somente para se ensinar a compreender a democracia como um regime político, mas se compreender também
de modo a reconhecê-la como necessidade política. Isso é algo que eu acho muito interessante da gente pontuar aqui. E, ao mesmo tempo, que é muito interessante, é um problema, não é? É algo que a gente precisa desenvolver e reconhecer e trabalhar com isso. E nos afastar daquela concepção, por vezes, ingênua ou às vezes até um pouco arrogante de achar que nós estamos distanciados desses projetos. Não, a ideia é reconhecermos que projeto é esse e qual que é o lugar dele na escola. Talvez pensar em meios eficazes de como trabalhar. Agora, algo que é fundamental nesse projeto é que se nós não trabalharmos a ciência política no sentido de se compreender o conceito, aí não vai ter jeito de produzir meio para se apreciar qualquer que seja o conceito, né? E veja, ninguém vai obrigar aluno a apreciar a democracia, mas é produzir meios. Ele deve ser ensinado de tal modo que seja veículo para isso. A operação cognitiva eficaz com o conceito ensinado resulte numa maior possibilidade do estudante, depois de trabalhar dessas discussões, a se apreciar a democracia. Nesse caso, como uma filosofia de vida. Vejam, gente, isso não é um professor que está dizendo, não é a escola, não é uma opção, né? Não, enfim. A gente se resguardar. Esse é um direcionamento curricular. Esse é um direcionamento curricular que nós encontramos na maior letra, né, que direciona os currículos da educação básica, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós encontramos esse desígnio nas orientações curriculares nacionais, nas diretrizes curriculares nacionais, em vários dos currículos estaduais, não vou afirmar aqui por todos eles, né? Nós encontramos hoje, especialmente na BNCC, que está sendo o maior indutor curricular no país, no momento, a competência específica 6 das ciências humanas e sociais aplicadas. Vejam como é que ela aparece para nós. Competência é participar pessoal e coletivamente do debate público de forma consciente e qualificada. Veja, tem uma posição valorativa aqui, ó, respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, é uma competência que deve ser estimulada na educação básica, no ensino médio, por via do ensino de uma determinada ciência de referência. Pensem vocês, quais conceitos, quais conteúdos e como se ensinar ciência política no sentido de fomentar esse tipo de competência, estimular esse tipo de competência. Esse é o nosso desafio no momento. Pessoal, tudo bem até aqui? Questões? Comentários? Tudo bem. Alexandre, é o Ícaro. Eu queria perguntar uma coisa. Eu estava pensando em fazer o trabalho que está em aberto agora, exatamente a partir da ciência política, falando sobre participação, e a participação, inclusive, como um direito humano, né? Aí, talvez respondendo um pouco dessa tua pergunta de agora, a gente falou que é um desafio, né? Para a gente entender como é que a gente pode fazer isso. Talvez, porque assim, eu acho que entender como funciona a estrutura participativa já é um bom começo para que a pessoa tenha vontade de participar, né? Certamente. Então, por exemplo, uma aula sobre algum tipo de participação mais deliberativa, os conselhos nacionais de políticas públicas, né? Explicar o que é. Eu acho que
é uma boa saída, assim. Não só isso, né? Mas orçamento participativo, várias outras experiências participativas. Aí, o que é que tu acha? Tu acha que dá para fazer o trabalho sobre isso? Eu acho maravilhoso. Eu já estou querendo ver o resultado desse trabalho. E é exatamente isso, né, Ícaro? Você pode, via de uma boa construção, de uma experiência ou de uma demonstração de como funcionam as estruturas deliberativas, os conselhos, encaminhar uma discussão que produza um valor, uma postura positiva em relação aos direitos humanos, por exemplo, né? à democracia, à cidadania, à participação política. Então, é perfeito. Eu acho uma excelente opção, uma escolha bem interessante mesmo. Interessante mesmo. E aí, assim, o teu desafio vai ser pensar qual que é a estratégia didática que você vai mobilizar os seus alunos para pensarem, né, ou um tipo de atividade, algum tipo de pergunta, que proceda dessas duas coisas, né, a compreensão do processo e um posicionamento em relação a ele, em especial a democracia, né, porque eu estou falando especialmente da democracia. Muito legal, muito legal. Então, já que a gente está falando de democracia, eu queria agora, nesse segundo momento da aula, trazer um pouquinho da discussão. Agora vamos tratar de um exemplo, né, de um caso exemplar, assim, já olhando aqui um pouco para o ensino de ciência política, como aparece a discussão justamente sobre a democracia nos livros didáticos. Eu estou passando pelos livros didáticos, mas essa discussão ela vai estar também nos currículos, ela vai estar também nas práticas pedagógicas dos professores, e ela é um conteúdo essencial, né, da ciência política, que também passa a ser essencial na discussão do ensino de sociologia. O vínculo, né, entre o pensamento democrático, o conceito de democracia como regime político, a democracia como filosofia de vida, a democracia, enfim, na sua pluralidade semântica, ela tem muita intimidade com a presença da sociologia na educação básica, com a ação de ensino de sociologia na educação básica, um bocado nesse sentido de que o Ícaro está esboçando aqui na proposta de atividade dele, né? Condição ao bom trabalho da sociologia que a democracia esteja preservada, né? Então, faz parte também do nosso trabalho de ensino pensar na democracia, trabalhar ela com boa qualidade para que ela seja compreendida e esperamos, né? Aí já não depende de nós, mas esperamos valorizada, defendida em certa medida, né? E que democracia, né? Então, conhecer também profundamente a concepção de democracia, né? De modo diferente, eu mencionei no comecinho da nossa conversa, né? De modo diferente da crítica que Murabi apresenta quando expõe essa concentração da mediação didática da antropologia no conceito de cultura, a ciência política, ela vem, assim, de modo bem mais transversal. Isso, assim, nos termos da Maria Bride, uma das autoras dos livros de sociologia aprovados no PNLD, livro Sociologia, é só Sociologia, uma professora lá da UFPR, ela e o Guilherme Schneckenberg, que é aluno dela lá na Universidade Federal, dela e da Simone, vocês já leram textos da Simone. Inclusive, a Simone está dando uma aula inaugural no mestrado profissional da Unesp. Se eles disponibilizarem gravado, eu vou passar para vocês, tá bom? Ela está dando uma aula hoje sobre ensino de sociologia em termos de barbárie. É uma bem contemporânea, bem contemporânea e nos diz bastante respeito, né? Então, voltando, né? A Bride e o Guilherme, eles dizem que, olha, eles identificam a sociologia de modo bem transversal, como a gente vem falando, não só na sociologia, mas em outras disciplinas, né? E
eles mostram ali, fazendo uma análise dos editais do PNLD, vocês têm aí na disciplina acesso aos guias. Nos guias não tem o edital, mas tem o caminho para os editais. Mas aí vocês encontram... Um segundo, pessoal, desculpa, eu tô tocando aqui no telefone. Bom, se a aula fosse gravada, isso não ia acontecer, eu editava. Então, eles encontram nos guias do PNLD, nos editais, né, que uma obra didática pode ser reprovada caso não aborde conceitos como Estado, poder, dominação, cidadania, democracia, aqueles que nós vimos, né? Então, eles estão todos lá, todos os livros acabam tratando desses termos, acabam tratando de conceitos que são próprios da ciência política, mas à exceção de um deles, todos os livros de sociologia que nós tivemos, eles relegam, assim, sempre uns pedacinhos, né, para política, às vezes um pedacinho para antropologia, mas o tom tende a ser o tom central da sociologia. Tem um deles, que é o Sociologia Hoje, vocês fizeram a avaliação dos livros, alguns de vocês pegaram Sociologia Hoje, né, e o Sociologia Hoje, ele divide equitativamente, né, a sua obra, com a sociologia, com a antropologia e a política, né. Então, o que a gente pode ver, assim, é que, independente das formas que os livros trabalham, todos eles acabam trabalhando com o conceito de democracia. E esse conceito de democracia nos livros didáticos, ele aparece de modo predominante como democracia como regime político. Mas também aparece, aí já não de modo predominante, como sinônimo de convivência pacífica, de igualdade, de distribuição de poder, de recursos, etc. Daí tem um problema, gente, porque, tem muitos problemas, mas o principal é que, primeiro, a democracia, ela pode ser, né, trabalhada como um conceito que explica um regime político, de fato, isso aí não é um limitador, mas se ela se reduzir a esse tipo de explicação, a gente sabe que esse é um recorte limitador do conceito, e trabalhar na outra chave, democracia como sinônimo de convivência pacífica, de igualdade, de distribuição de poder, de participação, né, isso pode deixar um termo muito genérico, né? Pode deixar muito genérico. E mais um outro elemento, né? Fica quase como o sinônimo do objetivo, daquele objetivo de uma postura valorativa em relação à democracia. Que é parte do ensino de sociologia, mas aí voltando, né? Sem a compreensão do conceito, talvez essa postura valorativa ela fique assim muito rasa, ela fica insuficiente, né? Só dizer que a democracia é boa não serve para nós, né? A gente precisa de muito mais. E aí que está assim, uma conexão muito, muito interessante, discussão sobre o próprio objetivo da disciplina de sociologia. A gente rastreando, né, os sentidos que os livros dão para a democracia, começa a refletir assim, como que esses sentidos que aparecem nos livros também caracterizam o que é a própria disciplina de sociologia, como ela vem sendo pensada e realizada na educação básica, né? Então, a Bride e o Guilherme, eles fizeram análise dos 6 livros do PNLD ainda de 2015, depois de 2018 passaram a ser 5, né, e agora a gente está nessa transição para outros tipos de obra, né? Vamos ver como é que essa discussão chega nessas outras obras, né? E o que eles acharam? Eles acharam que em 4 dos livros didáticos a democracia aparece, de fato, como um regime político. Um 5º que ela aparece como sistema. Aí é uma outra concepção, né? E no livro
o sociologia para o ensino médio, ela não é caracterizada como regime, nem são pontuadas características institucionais. Acaba-se, assim, tendo uma discussão que dá centralidade à ideia de democracia como um processo de criação de direitos e o dissenso, uma coisa assim meio aérea, né? Então, que afasta, não está errado, mas afasta a discussão da concepção, da discussão própria da ciência política, né? Os aspectos institucionais, eles dizem, né? Aí essa discussão, aí o que eu estava chamando a atenção de vocês lá no começo da nossa conversa, talvez o ganho da sociologia em relação às outras disciplinas quando discute a política, talvez seja justamente isso, né? A discussão institucional da democracia. Como assim, professor? Como assim, discussão institucional? O que você está falando? Estou falando da própria forma como a democracia é realizada nos órgãos, nos movimentos, nos conselhos, na prática política observável, mensurável, analisada, né? Então, esses aspectos institucionais da democracia, eles ganham espaço ali, segundo a Bride e o Guilherme, nos livros Sociologia e Movimento, o Sociologia Hoje, e um pouquinho no Sociologia para o Ensino Médio. Vamos ver uns exemplos? Vamos começar aqui com Sociologia Hoje. Tá vendo aí, pessoal? Tá muito pequenininho isso aqui, né? Eu acho legal a gente dar uma passada lá nele mesmo, né? Deixa eu abrir aqui. Super pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Peraí. Um zoom vai melhorar. Já sei. Opa. Olha só como é que ele faz essa discussão mais institucional. Melhorou? Dá para ver? Agora sim. Legal. Uma democracia normal, pergunta, né? Então, vejam, já pela própria pergunta, a gente já está percebendo qual que é o tom da discussão no livro, né? Eles querem avaliar, né? Isso que é uma das atividades que a ciência política desenvolve, né? Tem aquela pessoal lá, o Robert Dahl, né? Que fazem, assim, uma espécie de uma ciência métrica mesmo, para avaliar quão democrático qual que é o grau de democracia de numa determinada sociedade, né? Para buscar entender como funciona a política brasileira, é importante considerar 3 dimensões: as instituições políticas, os partidos políticos, a maneira como se dá a competição eleitoral. No início da redemocratização, muitos temiam que nenhuma dessas dimensões funcionasse. Os partidos políticos brasileiros eram muito numerosos e desorganizados. O presidente da República, sem poder contar com um partido forte que o ajudasse a aprovar leis e medidas no Congresso, não conseguia executar seu programa. Mas não foi isso que ocorreu. Para entender por quê, vamos primeiro analisar a relação entre as instituições políticas. No Brasil atual, o regime do governo é o presidencialismo. A gente já está falando um pouco de organização, né? As instituições fundamentais foram definidas pelo título 4 da Constituição de 88, da organização dos poderes do nível federal são as seguintes: o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, e tem 2 funções principais: aprovar as leis que regem o país e fiscalizar os gastos com o governo. O Congresso Nacional é formado por 2 casas, aí explica, o Senado, a Câmara, e por aí vai, né? Tá vendo assim, eles tentam demonstrar nessa obra que quais são as características mínimas de uma democracia. Aí eles dizem assim, né, um chefe de governo eleito por voto, direto ou indireto. Os membros do poder legislativo eleitos pelo povo. Aqueles que fazem as leis devem ser eleitos pelo povo. A existência de mais de um partido com a permissão para disputar eleições limpas. Uma perspectiva, assim, bem institucional do que seria a democracia. Fala-se até, assim, nesse momento, fala-se pouco da efetiva participação, da efetiva... Tudo isso aqui a gente sabe muito bem, né? São elementos que podem conviver com
uma democracia de fachada, né? Podem conviver bem com uma... ouvi um barulhinho aqui de chat, deixa eu ver. Alguém comentou algo. Bem descritivo, isso mesmo, bem descritivo. Então, assim, ainda nessa mesma obra sobre a democracia no Brasil, o interessante dessa obra é que traz essa discussão para o Brasil. Então, tem também um aproveitamento, né, prático disso, assim, bem interessante, né? São coisas mais tangíveis para a realidade dos estudantes e bem aproximadas, né? Mas sobre a democracia no Brasil, ela é apresentada a partir da ideia dos partidos políticos. Vocês vão ver lá no capítulo na frente, tem até a genealogia dos partidos políticos, né? Como o PSD e a UDN viram a Arena, e também um pedaço vai para o MDB, que depois também vira o PSDB, o PMDB, o PTB, que depois tem um braço ali, enfim, é bem interessante, a democracia brasileira, e aí nesse sentido eles apresentam como a democracia brasileira se parece com outras, num contexto internacional, da ideia, a partir desse enfoque institucional, o Brasil se assemelha, a democracia brasileira se assemelharia a outras no mundo, né? Esse enfoque ele tem destaque nesse livro em especial, Sociologia Hoje, porque os outros todos, eles falam muito mais da democracia como regime político, mais assim dos elementos valorativos que compõem uma postura democrática, a participação política, né? Então, esse é o livro que oferece mais elementos institucionais para que os regimes sejam considerados mais ou menos democráticos, e aí eu fico pensando assim, como seria interessante reunir elementos que estão presentes nesse livro, essa discussão institucional, com outros, né, com os outros que têm outro tipo de enfoque. Como, por exemplo, não sociologia, o Sociologia em Movimento também tem um pouco, né? Inclusive esse trecho aqui que eu retirei para vocês, né? Mas esse aqui já conectando um pouco com a teoria política, vejam, ó, um regime político, né? Aqui a definição de democracia no Sociologia em Movimento, um regime político que supõe o governo direto ou indireto da população mediante eleições regulares para cargos administrativos do país, do estado ou do município. Logo, a ideia de iniciativa popular vai de encontro a um Estado controlado por um rei, autocracia, ou ainda por um grupo restrito, aristocracia ou oligarquia. Então, aqui a gente começa a ver assim, a ideia de princípio, né? Estrutura, né? E a gente vai vendo que nos outros livros ganham mais espaço questões como o acesso a direitos, a igualdade, a liberdade, a ampla participação. Isso aparece não só nos capítulos recortados da ciência política, mas nos vários outros capítulos que começam a discutir. Então, a gente tem que ficar pensando esses trechos, né? Que tenham ou não a democracia ou a política como temas centrais. Em síntese, ali, para abrir para o Guilherme, né? Mesmo quando se trata especificamente da democracia, as abordagens exceto aquela primeira, né, do Sociologia Hoje, não dão centralidade aos aspectos estritamente institucionais da democracia, falando bem assim dos valores. Nesse aqui em especial, no Sociologia em Movimento, o livro apresenta o conceito, além desse conceito aqui geral de democracia, apresenta o conceito de democracia direta, representativa, participativa, e aí trata das diferentes perspectivas sobre a democracia, olha lá, recorrendo à filosofia política, ou recorrendo à teoria política clássica, né? Hobbes, Locke, Rousseau, Marx e Engels. E aí eles tentam fazer um pulo, depois dessa discussão, com a teoria democrática moderna, mais teoria política, né? Pluralismo, elitismo, e ainda aparece nesse livro, assim, a chave de todas essas discussões, a ideia da construção da igualdade. Convivência tolerante, valorizadora das diferenças de acesso aos recursos existentes. Então, é um livro que tenta fazer essa ponte entre a teoria política com essa finalidade valorativa. Falta somente nele, justamente, um pouquinho da discussão institucional, presente na outra.
assim, o que eu estou vendo, né? Pode ser que uma análise mais apurada vocês encontrem outros elementos. E aqui um outro exemplo, no Sociologia para Jovens do século XXI. Aqui, nessa obra, a noção de democracia, e é legal, quem avaliou essa obra deve ter percebido como eles têm uma preocupação muito grande com uma linguagem mais aproximada da linguagem dos estudantes do ensino médio, né? E sempre, assim, as chaves, os títulos, né? Então, nesse livro aparece, assim, a ideia da democracia como distribuição do poder a mais de uma pessoa, ou grupo. E aí, chamando atenção também para a necessidade da participação das juventudes nesses processos políticos, né? A realização da democracia conta também com a participação da juventude. Também sistema onde os governantes são eleitos pelo povo para administrar o Estado, uma importante instituição social presente com muita força em nossa sociedade, tem uma pincelada da discussão institucional, mas volta lá a questão da distribuição igual de direitos, e, novamente, democracia participativa, democracia direta, democracia representativa e democracia liberal. Conceitos derivados, né? Também trabalha com essa noção de conceitos derivados. E vamos ver aqui, tempos modernos, tempos de sociologia. Esse aqui, ele faz um caminho, assim, eu acho também bem interessante. É trabalhado, quem estava com tempos modernos deve ter percebido isso, sobretudo em alguns capítulos. Esse aqui é um livro, muitas vezes, ele abre mão de apresentar a pluralidade da discussão nas ciências sociais e tenta aprofundar, enfatizar em um ou dois autores, uma ou duas teorias discutindo um determinado tema. Então, não é diferente aqui com a discussão sobre democracia, né? Nele a discussão é apresentada a partir das contribuições do Tocqueville, e ela é tratada como espaço de participação e conquista. A definição é de um regime que trata homens e mulheres com igualdade, combinando liberdade e participação de todos. Tem essa ênfase de conduta, né, mais encaminhada nesse sentido do que institucional, mas sem abrir mão da discussão institucional. E aí, olha que interessante, o livro apresenta a noção de ondas democráticas, trazendo uma contribuição da ciência política, do Samuel Huntington, que trata a formação dos Estados nacionais como a primeira dessas ondas. Os movimentos contemporâneos em países governados por ditaduras seriam também ondas democráticas, né? Ondas democráticas que rompem, né, que fazem rupturas com esses processos autoritários. Ainda quanto ao caso brasileiro, as autoras aqui, né, a Bonemi e a Bianca Medeiros, apresentam alguns elementos históricos, né, então tem também essa puxada para a história a história da democracia no Brasil. Então, flerta lá com o livro de história, como o Sociologia para o Ensino Médio faz também, né, do Tomasi. Pergunto para vocês que olharam, não sei, talvez alguém aqui tenha feito essa discussão na avaliação, né, no trabalho da avaliação dos livros didáticos. Alguém pegou esse tema de democracia? O que vocês acham? Como é que vocês percebem essa discussão? Vocês acham que está bem contemplado nos livros didáticos que vocês tiveram acesso? Querem comentar alguma coisa sobre o que a gente falou até aqui? Alexandre, eu não peguei tema sobre a questão da democracia, né, e eu não participei da aula que houve a troca entre os grupos. Eu assisti depois, mas eu não participei no dia. Inclusive, lamentei muito. Lamentei muito. O capítulo que eu trabalhei foi sobre a questão do poder. Aí, como você falou anteriormente, sobre um dos conceitos, a questão de poder, é interessante que elas usaram para trabalhar o poder, citaram Marx, mais uma pincelada muito rápida, e aprofundaram mesmo com Foucault, que inclusive me chamou a atenção, porque era uma pesquisa, um pensador bem mais para cá, mais moderno, né? Mais atual, digamos assim, e elas trabalharam bem o conceito de poder a partir de Foucault.
e você tem razão, elas usam poucos autores, né, para fundamentar os conceitos que elas querem trabalhar. Me chamou a atenção isso, né? Foi o Tempos Modernos que você trabalhou. Eu peguei Tempos Modernos e o capítulo é sobre o poder. Vai falar sobre o biopoder, né, toda essa questão, muito bacana, né? E assim, me chamou a atenção mesmo. Elas não pegam muitos conceitos de muitos autores. No caso, ali foi só Marx e muito mais Foucault. Marx foi só para fazer uma pequena comparação, e aí elas foram para Foucault e aprofundaram em Foucault. Essa é uma característica identitária mesmo dessa obra, né? Interessante você ter notado isso também. Mas não, Ícaro. Legal, Cecília. Excelente contribuição. Eu fiquei com Sociologia em Movimento, né? E eu fiquei com o tema de Estado, Poder e Política, né? Legal. Como é que é? Aí eu gostei muito assim da forma como foi tratado, porque tipo assim, ele realmente consegue mesclar a estrutura do texto de uma maneira que fique uma explicação a partir da história, do conceito, e ele consegue misturar isso muito bem com colocando os conceitos mais básicos. Isso é intuitivo de se pensar, obviamente, né? Mas eu gosto como é resolvido no livro. Os conceitos mais básicos estão lá no começo, né? Que são exatamente essas três coisas que ele tenta, a partir de várias pessoas, explicar o que é o quê. E a partir disso é que vem toda a outra discussão que desnovelada por isso, por Estado, poder e política, tanto participação, as formas, os tipos de Estado. Eu achei um capítulo bem completo, assim, e trazia muito autor, e, tipo, sempre trazendo referências em filmes, em outras obras, assim, então eu realmente achei bem completo, pelo menos no Sociologia em Movimento. Que legal, avanço bacana, né? Muito bom, Ícaro. Alexandre ia fazer. Oi, Alana. Pode falar, Cecília. Não, ia fazer uma pergunta, Alana. Você pode fazer sua fala, depois eu faço a pergunta. Perfeito. Não, eu só ia comentar que eu fiquei com o Sociologia para o Ensino Médio, achei uma linguagem muito acessível, mas ao mesmo tempo eu achei que ele traz exemplos muito buscados dos autores, sabe? Achei bem diferente, assim, eu não senti que eu tive esse panorama da sociologia no ensino médio, por exemplo. Você disse, assim, exemplos bons, eu não entendi só o qualificador dos exemplos. Isso, ele traz autores, ele fala muito sobre Baum, mas também fala muito sobre Weber, de uma forma mais aprofundada do que eu, quando era estudante, não faz muito tempo, né, vi. Achei o livro bem completo. Que interessante, né? Essas obras, elas acabaram tendo que se desenvolver, né? Porque abriu uma competição forte entre elas, né? Então, e uma demanda ali que apareceu no PNLB, né? Tem que tratar a política. O Anderson queria falar e a Cecília também, né? Tem uma pergunta. Pode falar, Anderson. Eu peguei também o Sociologia para o Ensino Médio e peguei um capítulo que era o capítulo sobre direitos e cidadania, né? E ele tocava sobre a democracia. Ele tinha, né, o mesmo que a Alana pegou, o livro, eu acredito, ele tinha algumas coisas, mas justamente nesse capítulo, né, como já foi falado na aula anterior, ele trazia várias discussões e tudo, assim, não se aprofundava, vamos dizer assim, de fato, em alguns dos pilares, por exemplo, que a gente tem, né, e tudo assim, sobre os direitos e cidadanias. Dava para dar um panorama bom sobre a aula, mas assim, eu senti que faltava alguma coisa, entendeu? Assim, nessa questão mesmo. Nesse capítulo, né, pelo menos, direitos e cidadania. E eu acho que vocês têm razão, porque toda crítica em relação a esse livro é que ele tem um caráter que parece mais um livro de história do que de sociologia. Assim, então o que ele faz? Ele
conta a história de onde estão esses conceitos, quem é que fala dos conceitos, mas às vezes falta justamente aquele caldo central, né? Interessante, Anderson, ter percebido isso. E Cecília? Oi. Alexandre, é o seguinte, na verdade era uma consideração e uma pergunta. Se essa questão de os autores muitas vezes penderem para um discurso mais institucional, mais descritivo, do que como é que funciona, se ainda é algum resquício do nosso velho livro de OSPP, que eu estudei, que era exatamente isso, né? E a outra questão era se, entre você ter um livro que puxa mais para a descrição, para dizer como funciona, e ter um mais valorativo, se um jovem, ele é empolgado, ele é muito mais encantado pelo valorativo do que pelo descritivo. Uhum. Eu penso que ele é mais encantado pelo valorativo, mesmo quando o livro peca, pendendo mais para esse lado, sem falar um pouco da institucionalidade. Eu penso que, para o jovem, o valorativo acaba empolgando mais. Não sei se estou errada na minha consideração. Não, eu acho que é uma questão muito boa para a gente refletir. É muito, 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 muito mesmo. Muito pertinente, até assim, para tentar entender o que é ensinar sociologia para o ensino médio. Porque é um pouco das duas coisas, né? É um pouco das duas coisas. E assim, Cecília, por que aí eu não sei se é a palavra correta, empolgação, eu usaria outra, eu usaria um termo sociológico mesmo, por exemplo, trabalhado pelo Axel Honneth, pela Judith Butler, a ideia de reconhecimento. O jovem, a juventude do ensino médio que lida e que trabalha com os conceitos sociológicos, quando eles são trabalhados como parte de elementos que compõem a vida prática dos jovens no processo deles se tornarem sujeitos ativos, aí a discussão da política é essencial, porque é sujeito político, de ação política, isso parece provocar neles aquele processo do reconhecimento. E aí isso engaja, né? O reconhecimento engaja. A luta por reconhecimento engaja, então aí a sociologia parece ser pertinente. Aí mais valor discutir conceitos que podem ser utilizados ou podem ser vocalizados para uma ação política efetiva do que simplesmente descrever um sistema que lhes é alheio, como, por vezes, a OSPB fez. Porque a OSPB, e eu não estou tirando o mérito e o lugar da OSPB, não, porque tirando, claro, toda a doutrina de segurança nacional e o que o regime militar pretendia fazer com a OSPB, só que a OSPB era anterior a isso e maior do que isso. E tinha uma pertinência, segue tendo uma certa pertinência que hoje está espalhada em outras disciplinas, ela não existe, parte dela caberia, sim, na discussão da ciência política, dentro da sociologia, principalmente essa discussão institucional. Mas, claro, se isso for feito despido de crítica, né, de modo como você mesmo colocou aqui no chat, né, meramente descritivo, como funcionam os poderes, talvez isso não provoque aquilo que a gente está de fato querendo fazer, que é ensinar como de fato funcionam. Porque, assim, só a mera descrição dos três poderes, por exemplo, ela fica incompleta se não pensarmos, né, como, quem é que falou agora? Foi o Anderson, né? Se não tivermos, assim, uma boa discussão sobre a noção de poder em sociedade. Ou como a Lana colocou ali, né, de repente passar pela discussão do Foucault. Então, essa conexão, né, essa correlação de teorias, de conceitos, de práticas e de descrições analíticas dos processos sociais, talvez seja aí a chave para se ensinar ciência política dentro da sociologia. Talvez. Eu acho bem legal essa reflexão. Eu acho que eu não sei se eu te dei uma resposta, Cecília. Eu acho que
A tua pergunta ela é mais uma provocação Não, boa, assim. Né? Você fundamentou teoricamente o que eu tinha pensado, né? Porque quando eu falei a questão do empolgar, é mais no sentido mesmo de envolver. Inclusive, assim, foi uma das questões que eu coloquei no capítulo que eu analisei, que as autoras, elas, em um determinado ponto, elas deram um pouco elementos para os meninos pensarem, o aluno, eu digo os meninos, que eu também chamava os alunos de meninos. Sim. De os meninos pensarem como é que eles se situariam diante daquela situação na comunidade deles. Então, assim, eu sei que um livro, quando ele é elaborado, um capítulo, é muito difícil você conseguir abranger todas essas questões. Isso é desumano pensar isso. Mas, assim, que eu coloco para o professor, né, que o professor precisa linkar com a realidade dos jovens para que ele possa se sentir sujeito diante do que as autoras estavam colocando lá, né? Então, assim, nesse ponto específico, elas teriam colocado pouco subsídio, teria parado a discussão, e a discussão era muito pertinente, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente conseguir fazer com que o jovem se perceba dentro do processo, mais rico é. Né? Então, acho que quando eu citei a questão do empolgar, é porque quando ele se vê, aí ele não quer nem que a aula termine, né? Sim. Isso mesmo, Cecília. Perfeito. Exatamente. Aí passa, né? Aí é uma sintonia fina, né? Entre o aprofundamento, o refinamento conceitual, o tratamento científico do problema e um estudo, né, uma análise, um bom diagnóstico do professor do seu contexto pedagógico. Isso, assim, é essencial, essa discussão, ela não é uma discussão, se limita ali na ciência política, é preciso pensar o ensino dela. Muito legal. E aí, pessoal, para fechar nossa conversa, quer dizer, não fechar, né, como é que se fecha com uma pergunta, né, para abrir um pouco mais essa pergunta, essa questão toda, né, ficamos nós todos aqui, que estamos fazendo a formação, trabalhando, formando colegas, professores de sociologia, de ciência política, fica desafio para todos nós, para vocês pensarem quais conhecimentos a mais, né, quais trabalhos, quais elementos da ciência política podem ser trabalhados e aproveitados no ensino médio. A gente falou hoje um bocado da democracia, né, fez esse recorte, mas que mais da ciência política vale trabalhar no ensino médio, vale trabalhar na educação básica, como pensar didaticamente a ciência política. Eu queria muito ter trazido aqui hoje para conversar a Mona Lisa e a Daniele, as nossas colegas aqui que tanto conhecem de ciência política como de ensino. E seria legal a gente, vamos providenciar isso. Não deu agora, mas vamos providenciar esse momento. Uma próxima vez que a gente for discutir o ensino de ciência política, conversar com colegas que têm se esforçado para fazer essa interface. Eu sei que a Mona Lisa está desenvolvendo um trabalho de pesquisa sobre o ensino de ciência política na educação básica, nas escolas, né, através dos livros didáticos e dos debates, dos fóruns, né, dos trabalhos, e a professora Daniele Nilin tem reteado, né, em âmbito nacional, a discussão sobre o ensino de sociologia, e elas fazem também uma formação com professores da educação básica sobre complemento das discussões sobre a política contemporânea no Brasil, né, então é uma formação para professores, um material super legal, que inclusive está disponível no canal do YouTube do LEPEC. Então, assim, é uma formação política para professores, não necessariamente professores de sociologia, mas sobretudo, né, sociologia, de história, de filosofia, um curso de extensão, uma discussão sobre o Brasil contemporâneo da perspectiva da ciência política para a escola. Alexandre,
Não sei se eles vão fazer uma segunda etapa, e eu também não sei se foi do que eu participei, que é Pensando no Brasil Recente. Exatamente. Foram ciclos de debate, né, aqui pelo Meet, e assim, a cada 15 dias tinha um palestrante e uma temática, né, sobre a política nacional. Foi muito bacana. Foi bom, muito né? importante. Foi muito bom, muito bom. Vale a pena, assim, quem quiser rever, muito bacana. Eu acho essencial a uma formação complementar. E vamos, assim, agregando, né? Eu tô doido porque a gente vai lançar um projeto de extensão aqui da área, e esse projeto de extensão que nós vamos trabalhar com as escolas, vocês, né, vão participar desse projeto de extensão, com certeza, vai estar vinculado também, vai ser um projeto ligado a esse projeto da Dani, da Ana Lisa, do Emanuel. Então, a gente tem muita intenção de começar a construir essas redes, né, de mais proximidade com as escolas, sobretudo com as escolas cearenses, né, que são nossos cantos preciosos de formação, né, além da UFC. Gente boa, eu queria, sim,